Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um podcast Espiritualidades, esse programa que foi criado para divulgar, em especial, a doutrina espírita, mas, acima de tudo, a moral cristã. E também buscamos trazer aqui assuntos referentes aos 3 pilares da base de sustentação da doutrina espírita, que são a ciência, a filosofia e a religião. Eu sou Carlos Biela e a edição e a apresentação são minhas e a parte técnica fica por conta do nosso amigo Cláudio Cardoso. Participe conosco, envie seus comentários, suas sugestões, dúvidas, faça perguntas. Acompanhe o Espiritualidades pelos canais do Sintonia no Bem, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Baixe o aplicativo do Sintonia no Bem, ou seja, tem muitas maneiras aí de você nos acompanhar e de participar dos nossos programas. E como sempre, antes de darmos início ao nosso programa, nós pedimos que todos, independente da sua crença, possamos nos unir numa oração pedindo ao nosso Criador, como sempre pedimos, a paz no mundo. E que possamos todos nós seguir no caminho do bem, em busca de um futuro melhor para nós e para todos os nossos irmãos que coabitam conosco nesse nosso planeta. Que possamos, na medida do possível, sempre buscar fazer o bem, acima de tudo, olhando a condição do nosso irmão mais necessitado do que nós. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. E falamos hoje a respeito de um assunto que é uma das propostas aqui do nosso programa. Nós temos a intenção, desde que começamos, e hoje nós estamos no nosso 13º programa, a intenção é trazer um diálogo que possa abranger outras vertentes religiosas. E esse diálogo interreligioso ele é muito importante para o nosso crescimento como religioso, mas acima de tudo como indivíduos espiritualistas que somos. E para começar falando sobre outras vertentes religiosas, nada melhor do que falar de muita coisa ao mesmo tempo. E é essa a proposta do nosso programa, que a gente conversa um pouco sobre o universalismo. E para isso nós fizemos um contato com uma pessoa que eu acabei conhecendo num seminário do Combrace e gostei demais das colocações que ela fez e, acima de tudo, do trabalho que é feito por essa instituição. Então, nós vamos falar hoje com a líder religiosa, nossa amiga Carla Costa, que vem diretamente de Brasília para falar sobre a fraternidade universalista da Divina Luz Crística. Então, eu já abro o nosso trabalho aqui da noite de hoje, já passando para a nossa amiga e, como sempre, fazendo a pergunta. Carla, quem é você? Se apresente. Oi, Carlos, tudo bem? Xará. Gratidão pelo convite, né? Não conhecia o Sintonia no Bem. Acho bem interessante essas iniciativas, né? Que visa expandir realmente, assim, alargar as nossas fronteiras, as nossas formas de pensar, de vivenciar a espiritualidade, de conhecer outras formas também da gente trazer o divino, da gente cultuar o divino. Isso tem tudo a ver também com o universalismo. Mas quem eu sou? Sou uma mulher normal, né, curiosa por excelência, que desde pequena, desde menina, nunca gostou muito de caixinhas, de classificações, de cerceamento, sempre buscou saber um pouquinho de cada coisa, de estudar de tudo. Eu sou formada em Engenharia Química, né, pela PUC do Rio, tenho especialização em Física, né, fiz vários cursos sou terapeuta holística, mestre em Reiki, fiz aromaterapia, fitoterapia, cromoterapia, trabalho com cristais, trabalho com muita cura vibracional, né, tem muita coisa aí. E fora isso, né, desde cedo, busquei através inicialmente do espiritismo. Então, quando você fala, né, que você busca o pilar, né, o tríplice pilar da ciência, filosofia e religião da doutrina espírita, eu já trilhei inicialmente, minha caminhada espiritual foi através da doutrina espírita. Militei ali mais ou menos quase 15 anos no espiritismo, aqui em Brasília,
Fiquei cerca de 9, 10 anos na Comunhão Espírita de Brasília. Antes fui do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E depois eu fui buscando, fui abrindo para outras vertentes, para o reiki, né, para as terapias, para o xamanismo, para a teosofia, fraternidade branca universal. Hoje eu estudo um pouco no ocultismo de forma geral, a Umbanda, o xamanismo. Tudo isso aí veio agregando e eu fui vendo que na base de tudo é tudo a mesma coisa, tudo fala a mesma língua ali, né? O amor, a caridade, o respeito a todas as formas de vida, a busca pela nossa evolução, pela nossa melhoria. Então, eu fui vendo isso, que dividir não era o caminho, dividir só fazia o que a gente vive até hoje, né? Que são brigas, um apontando o dedo na cara do outro, dizendo, olha, o que você segue é errado, o que você segue é a religião do demônio, né? Fazia com que a gente não conseguisse viver em paz, viver como uma fraternidade realmente universal, entendeu? Então, a gente buscou aliar tudo isso. Eu já trabalhei numa casa, como eu falei, né, em várias casas espíritas, trabalhei em terreiro que era só terreiro, e aí um brigava com o outro. No espiritismo dizia, isso não é espiritismo. Na casa de Umbanda dizia, isso não é Umbanda. Aí diz, porque não pode ser tudo ao mesmo tempo ali, se é da luz, se é para o bem, se é para ajudar quem quer que seja, qualquer ser que for, né? Não é válido a gente trazer esse conhecimento, a gente trazer aquele e complementar uma coisa na outra, ver o que de melhor cada um tem. Foi isso que me fez, né, fundar a nossa querida Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística. Divina Luz Crística porque eu vejo que tudo, em essência, né, em objetivo maior, é a causa do Cristo. Por isso que eu queria que fosse algo totalmente devotado à luz do Cristo, cristão. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse algo que não tivesse essas desigualdades, todos fôssemos iguais, todos trabalhássemos juntos, de uma forma assim, sem hierarquias, para o mesmo ideal, para a mesma causa. Por isso, fraternidade, né? Frater vem de irmão, universal, universalista. E, inclusive, né, a gente tem várias práticas na nossa casa, cada uma trazendo uma coisa, né, de uma tradição, de outra tradição. Eu não gosto muito de rótulos, como eu falei, eu gosto muito de mesmice. Então, às vezes, nós temos trabalho sim da Umbanda, como eu falei, a nossa casa tem base na Umbanda, mas não quer dizer que seja a única tradição que a gente trabalha. A gente tem gira de caridade, baseado nos orixás, nas linhas de trabalho, gira de preto velho, de gira de esquerda, de caboclo, do Oriente. Mas também temos trabalho de mesa mediúnica, né, de Kardec. Nós temos meditação, temos estudos de terapias, faço palestras sobre cada coisa diferente, desde ufologia até a filosofia hermética, né? Falamos sobre tudo. Quando a gente dá uma palestra, quando dá um curso, nós temos o curso de mediunidade, temos desenvolvimento mediúnico, nós não nos limitamos a trazer o conhecimento da Umbanda. A gente traz o conhecimento universalista. Falamos, o Espiritismo ensina assim, fala sobre isso. A Umbanda trabalha os orixás, a ritualística, as linhas de trabalho, onde há a convergência de uma para outra, onde as coisas se encontram, entendeu? Por que a Umbanda trabalha assim, o Espiritismo trabalha daquela forma, e no Candomblé, e no Budismo, o que elas têm em comum? Né? Porque cada um busca trazer uma visão, não para ser contra, porque a luz não é contra a luz, não bate contra a luz, só que vão de aspectos diferentes, igual aquela metáfora, aquela parábola dos cegos que tocam o elefante. Um toca o rabinho, né, e diz, nossa, esse ser, esse animal é muito fino,
tem uma pontinha meio peluda, o outro toca a tromba, disse, não, ele é grosso, ele é forte, o outro toca a pata, e cada um acha-se com a verdade. No entanto, cada um está com a parte dela. E aquele sábio que estava do lado de fora, vendo, era o único que não era cego e viu tudo, e disse, não, todos vocês estão errados, mas todos vocês estão certos, só que cada um está com uma parte dessa verdade. Se juntar todas elas, a gente vai ter o todo. É isso que eu acredito, por isso que o universalismo, né? Com relação ao universalismo, eu fazendo pesquisas aqui com relação ao que é, né, o universalismo, a gente tem uma definição, assim, eu vou pegar uma coisa bem curtinha, que seria essa compreensão de que todas as religiões, todas as filosofias, elas trazem uma parcela dessa verdade, né, que até consideraríamos como essa verdade cósmica. E exatamente escutando a sua fala, a gente percebe isso, né? É algo que muitas vezes eu mesmo venho buscando desenvolver aqui dentro do nosso espiritualidades. As religiões, elas existem não para que se choquem, e sim para que elas se complementem, né? Talvez essa visão da luz, como você colocou, as luzes não vão se chocar. É mais fácil a gente entender que quando você tem uma lanterna e coloca a luz de uma outra lanterna, existe uma soma e você ilumina mais. Eu acho que é nesse sentido que eu posso entender o universalismo. Não sei se eu estou falando algo muito simplista, mas acho que é uma forma mais fácil da gente entender. O que você acha? Não, mas é justamente isso, né? Dentro da parte da luz, né? Aí a luz não vai se chocar, ela vai, vamos dizer, ter uma interferência construtiva, destrutiva, né? A partir da sintonia. Se for luz, luz soma com luz, não é? Vai ter uma ressonância aí positiva, uma vai fortalecer a outra, né? Tem um sábio, né, oriental chamado Paramahansa Ramakrishna, era um sábio muito ligado a essa parte, disseram que é um dos pais do universalismo no Oriente, ele era da Índia. Então ele dizia assim que ele estudou um pouco de tudo, e ele falava assim, uns chamam de água, outros chamam de water, outros chamam de né? Mas é a mesma coisa, é a mesma substância, e às vezes se briga, porque não, é o meu Deus, é o seu Deus, né? É tudo o mesmo Deus, é o mesmo Deus da Umbanda, é o mesmo Deus do Espiritismo, é o mesmo Alá, é o mesmo Grande Espírito, né? E tudo isso aí, Olorum, Zambi, só muda o nome. Uns cultuam, né, de uma forma, virando para Meca, orando 5 vezes ao dia. Outros vão orar o terço às 6 horas da tarde, outros vão fazer outro tipo de prática, mas no fundo, em essência, todos estão buscando esse mesmo Deus Criador, Deus Pai, Mãe, Criador, buscando se elevar, buscando se conectar ao universo. O universalismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, onde nós acreditamos, onde nós vivemos essa diversidade, esse respeito à diversidade em todas as suas formas, seja na parte religiosa, na parte de, sei lá, na orientação sexual, na parte de raça, de condição social, de intelectualidades, tudo para nós, a diferenciação soma e enriquece. Né? Até por isso que para o universalista, polarizações, brigas para ver quem é que tem mais verdade é bobagem, é completamente sem sentido. Nós tentamos ver o melhor de cada mundo, seja em que esfera for. Porque, da mesma forma, o humilde tem muito a ensinar da sua experiência de vida, e quantas pessoas humildes são sábias, assim como o doutor também tem muito a ensinar. O budista, com a sua busca da iluminação, a viveka, né, o discernimento, essa busca pelo interior, é tão importante,
e agrega a busca, muitas vezes, de um evangélico, de um candomblessista, que tem aquela parte, né, do culto aos orixás, né, e que ele louva de uma forma visceral, mas é da mesma forma uma busca para se elevar, uma busca para se conectar. Só que alguns vão pelo lado mais introspectivo, e outros vão para o lado mais de fora, mais extrovertido, né? Mas todo mundo está no seu grau de entendimento, no seu grau de busca. As pessoas são diferentes, né? São completamente diferentes, são um universo por si. Então, como a gente pode querer ter uma religião, uma forma de pensar, uma forma de cultuar, se para cada pessoa nós temos um universo? Exatamente. Quando a gente começa vou dizer aqui, misturar as coisas, às vezes parece que alguns que são mais radicais, eles não aceitam muito bem. Você disse que praticamente já circulou pelo Espiritismo, pela Umbanda, e percebo que você vai agregando as coisas boas de um lado e de outro. Mas a gente percebe, por exemplo, eu aqui fazendo um programa dentro de uma casa espírita, falando sobre outras religiões, às vezes nós recebemos algumas críticas. Você vivencia ou vivenciou alguma espécie de preconceito, críticas com relação ao trabalho de vocês aí? Com certeza. Desde o início, mesmo antes da casa existir, já sofríamos preconceitos, né? Já fomos, antes da gente criar, né, de fundar a casa universalista, a gente já ouvia: você é universalista demais, né? Então você tem que se ater à doutrina, à religião, às normas da casa, né? E ficava aquela coisa sempre: não pode falar sobre isso. Mas por que não pode? Né? Eu sou engenheira e fui da ciência, e o Espiritismo também é aberto, todas as religiões têm que ser abertas. Kardec Sim. Era um pesquisador, um investigador. Então, o próprio Jesus, ele nunca cerceou, ele não criou religião nenhuma. A religião de Jesus é a religião do amor. Então, é a gente, homens imperfeitos ainda, cheios de ego, que queremos às vezes puxar, dizer isso está mais verdade do que o outro, a nossa religião é melhor do que aquela. Não, gente, não. A gente tem que parar com esses embates, né, inócuos aí, que só faz a gente limitar a velocidade que a gente pode compreender e pode viver melhor, né, evoluir. Né? Então já sofri muito preconceito, já fui expulsa de casa, de casa espiritual por conta disso, porque diziam: você não pode porque você fala sobre várias coisas e a gente não quer, isso aí não é o que está na doutrina, então você não pode permanecer aqui. Então me tiravam, né? Acabaram me tirando do corpo doutrinário, do corpo de palestrantes por conta disso. Da casa também, né, que eu trabalhava na Umbanda, porque eu trabalhava paralelamente numa casa, em outra casa, ia aqui, ia acolá, nunca tive numa casa e depois em outra, era concomitante. Então, acabei também não sendo, vamos dizer, muito compreendida no terreiro que eu frequentava, porque lá eu falava sobre apometria, sobre reiki, sobre espiritismo, sobre várias coisas. Não, isso aqui não tem nada a ver, isso é outra coisa, você vai estar querendo fazer proselitismo, né, de coisas que não tem a ver com a religião. Então aquilo começou a me desgastar muito, sabe, de dizer: cara, esse negócio, isso não pode, vai cruzar a energia. Já ouviu esse termo? Vai cruzar a energia. Eu disse: como que luz cruza? Como que um santo está com o espírito de luz que vai cruzar com o trabalhador do Cristo, né? E não tem nada a ver, isso aí é coisa dos homens. E aí a gente resolveu, disse: quer saber? Vamos abrir um lugar, né, onde pode falar de tudo, onde a gente pode viver a religião sem pé, sem limite. Eu gosto disso, eu vou viver isso, é da luz, só não podemos fazer o mal.
A gente só não faz o mal, isso que é errado, né? Exatamente. Como eu disse, a proposta nossa aqui é trazer isso, né? Mostrar para os nossos ouvintes, mostrar para quem está nos assistindo e que posteriormente nos assista, as outras realidades, como é que funcionam as outras vertentes religiosas também, para que, se quiser falar alguma coisa, então fale com propriedade, porque muitas vezes a gente percebe críticas sem muita profundidade. Você está criticando por criticar, sem conhecer. Então, quando a gente passa a entender, passa a conhecer, fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente analisa a Umbanda, e para quem está nos seguindo e nos segue sempre, nós vamos fazer um programa aqui falando especificamente do candomblé. Já estou conversando com alguns seguidores dessa religião, também falando sobre a Umbanda. Mas quando a gente vai estudar o que é a Umbanda, que nasceu lá no 1908, ela nasceu dentro do Espiritismo. E ela faz uma junção do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Então, ela já vem com essa bagagem mais universalista. E nós precisamos entender isso, né? Entender o que é que o outro está fazendo. Como você mesmo disse, se todos estamos fazendo práticas do bem, para que criticar? Né? Vamos nos juntarmos. Foi isso exatamente que a gente é isso exatamente que a gente está buscando. Conversando, não sei se você se lembra daquele seminário, a participação do Sheik Rodrigo, lá de São Paulo, ele fazendo um trabalho juntamente com um padre católico, o padre Júlio Lancelotti. É um que eu estou tentando trazer aqui para o nosso programa, a gente já conversou, só não está batendo a data. Mas a gente entender isso, eu sigo uma religião, você segue uma outra religião, o outro segue outra, mas nós precisamos agir em conjunto, né? Para que ficar criticando, para que ficar questionando o que o outro faz? Nós temos que mudar um pouquinho esse pensamento, derrubar esses tabus, né? Quebrar esses paradigmas e passarmos a realmente trabalhar em prol da humanidade, né? Todos fazendo o bem de uma forma mais ampla. Um avatar chamado Satya Sai Baba, já ouviu falar? Sim. Que morreu há alguns anos, né? Sai Baba, ele falava, né, quando perguntaram para ele qual é a minha família, ele dizia: minha família é a humanidade. Exatamente. Qual é a minha religião? Minha religião é o amor. Qual é a minha idade? É a eternidade. Então ele falava, é a mesma coisa que Jesus falava: um dia haverá só um pastor, só um rebanho. E o pastor não é Jesus, não. Não é ele dizendo, um dia vai ser eu o pastor, não. Vai ser o amor. O amor é o pastor. O amor é que deve imperar. O amor que vai ser aquele que vai conduzir, guiar todos nós, independente da tradição, ateus, religiosos, né, de qualquer vertente. Exatamente. Né? Tanto que eu digo também, né, no caso aí falando, quando você falou, tem uma religião, eu sempre falo que quando perguntam qual é a minha religião, porque o universalismo não é uma religião, né? Aí eu digo assim, que eu tenho todas e nenhuma ao mesmo tempo. Se eu falo que eu sou espírita, eu estou deixando todas de lado, sim, né? Sim. Fora o espiritismo. Se eu falo que eu sou da Umbanda, eu excluo tudo aquilo que não é Umbanda. Se eu falo que eu sou universalista, eu coloco todas ali. Exatamente. Né, junto. Só mandando um abraço aqui para o pessoal que está nos seguindo, a Fátima Gomes falando, dando uma boa noite, uma ótima palestra, muito interessante. A Vanessa Mâncio falando, realmente, polarizar não faz sentido, todos têm bagagem para trocar, realmente. A nossa amiga Deigma falando, Carla, estou amando a sua fala, é o que precisa o mundo. Respeito, acolhimento das diversas faces da verdade. E também a Lília Keila, nossa amiga aqui, boa noite para todos vocês. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a
a sua casa, quais são as principais atividades que vocês fazem aí? Vixe, menino, a gente faz atividade pra caramba, né? Porque uma vez eu estava trabalhando num centro espírita, né? Mesmo o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Natal, e eu trabalhava como auxiliar de um médium que vinha a Ju de 15 dias, e ele incorporava o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, o Dr. Bezerra sempre assim me pedia para ajudar aqui e acolá, até o dia que eu tive que me mudar, fiquei lá uns 3, 4 anos, e eu estava casada à época com um militar que foi transferido aqui para Brasília. Então, o doutor Bezerra disse, minha filha, você vai ter que ir para longe, né? A tua missão te chama para outros lugares, mas você não pare de trabalhar de jeito nenhum. E te digo mais, você ainda vai trabalhar igual esse médium aqui, todo dia vai ser chamada para servir. E aí, realmente, hoje, né, aqui na nossa casa, nós trabalhamos, a casa abre de domingo a domingo, todo dia tem alguma coisa diferente. Só que são vertentes diferentes. Agora, por exemplo, enquanto eu estou aqui dando essa palestra, fazendo essa live, nós estamos com um trabalho de Kardec, com um grupo mediúnico, uma sala mais adiante, né? E amanhã tem um trabalho de apometria, na quinta-feira, na quarta-feira eu dou aula, sexta-feira tem sala de cura, sábado nós temos gira de umbanda, domingo tem atividades, às vezes são cursos, às vezes são aquilo que a gente chama de trabalhos assistenciais com reiki, com terapias em comunidades carentes, né? Nós temos sempre alguma coisa para fazer. Então, nós somos também bastante procurados aqui em Brasília por isso, porque a gente não é aquela coisa fechada. Tem gente que é espírita, gosta do espiritismo, quer trabalhar com mesa mediúnica, quer, às vezes, exercitar a psicografia, tem um trabalho para isso, ok? Outros querem trabalhar com umbanda, tem trabalho com isso, outros querem trabalhar com cura, também tem outro tipo, outra frente de trabalho, outros gostam de assistência social, de visitar creches, comunidades carentes, levar a cesta básica, a gente também faz isso, e outros vêm para receber, tomar seus passes, a gente dá passe, tem os cursos de várias vertentes, não é só o curso da mediunidade, tem curso de reiki, curso de cristais, nós temos a oficina de AB, oficina de percussão, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo. Como eu falei, o que importa é a gente burilar, né? As potências da alma precisam vir à tona através das experiências. Às vezes, a gente abrindo oportunidades para uma pessoa experienciar isso, experienciar aquilo, ela vai se autoconhecendo melhor. Né? Não é só ouvir, é também praticar. A gente também é uma casa que busca muito a prática da caridade. Os nossos mentores aqui, e nós temos mentores como seu Sete Encruzilhadas, né? Seu Geramundo, Vó Cambinda das Almas, mas também temos outros mentores como Ramatiz, Dr. Bezerra, né? E Dr. Albert Weitzer, e vários outros que estão aí ajudando numa frente, noutra, né? Eles vão sempre falando isso para a gente. Minha filha, sempre, jamais se afastem da caridade. A caridade que vai sempre nos relembrar do porquê estamos aqui, o porquê estamos fazendo isso. Qual é a causa primeira do Cristo? Não é fazer o bem, não é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente ama realmente, a gente só pode colocar o amor em ação através da caridade. Então, esse é o esteio de todo o nosso trabalho, independente de qual frente nós exercitamos, mas sempre o esteio de tudo que a gente faz aqui na casa é a caridade. Eu tenho feito aqui alguns programas e eu trouxe alguns, vou dizer, profissionais que trabalham com algumas práticas que a gente considera como sendo alternativas, complementares ou mesmo integrativas, né, de tratamento de saúde. A minha intenção é exatamente mostrar, né, que essas práticas podem auxiliar
no tratamento, seja de doença física, seja de doença mental, seja de doença espiritual, emocional, seja que tipo de doença for. E normalmente a gente acaba abordando a questão da espiritualidade nesses processos de tratamento. Como é que você entende a espiritualidade? De que forma você entende espiritualidade? E como que a espiritualidade estaria sendo trabalhada para tratar doenças de corpo e alma aí na fraternidade? Eu acho que a espiritualidade é a nossa essência, né, a nossa conexão com esse divino universo, da forma que for. É muito da religião. A religião é vamos dizer assim, dentro da maneira do braço inteiro, que esse corpo que é a espiritualidade. Então, a espiritualidade por natureza, tá quando uma mãe o filhinho, quando um casal de apaixonados estão alicando olhares de amores um com o outro, ali tem o divino falando também, isso é espiritualidade. Tá quando alguém ajoelha, né, zero divino, quando fala um preto, ou ouve a gargalhada de um Exu e ali é coração, com alegria junto com ele, isso é verdade. Quando você ora e você diz, nossa, isso olha que abundância, olha que coisa mais, isso é espiritualidade. Porque a espiritualidade está em tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que nós somos, mas nós que nos esquecemos disso, a gente se esquece que nós somos espíritos, né? Como já disse Teilhard de Chardin, numa experiência material, a gente acha que é matéria, e de vez em quando a gente lembra que tem alguma coisa espiritual para fazer. Por isso que tão poucos ainda acordaram para essa espiritualidade, porque a gente mergulhou nessa matéria e se identifica com ela, esquecendo que nós não somos matéria. A matéria é só um aspecto, uma manifestação temporária do nosso espírito. E estamos aqui para evoluir, para aprender realmente aquilo que nós não somos e aquilo que nós somos. A gente está aqui para utilizar essa matéria, instrumento de evolução, né? Na Umbanda se fala isso, nós temos os vários aspectos, inclusive o aspecto da evolução do ser, que é trazido através de um orixá chamado Omulu. Já ouviu falar de Omulu ou Baluayê? Então, ele traz esse aspecto também da terra, não é? Da vida e da morte. Então, a matéria está aí, é necessária sim, mas a espiritualidade permeia. Quando a gente fica muito jungido, muito apegado a essa matéria, a gente se esquece dessa espiritualidade, a gente se desconecta da nossa alma e a gente sofre. Por isso que a humanidade está aí, vazia existencial, pessoas perdidas, confusas, uma moral relativizada, valores solapados, não é? Éticos solapados, porque a gente foi pouco a pouco se desconectando daquilo que é espiritual, da nossa verdadeira essência. É exatamente por aí. Eu vou continuar aqui mandando um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, nosso amigo Giovanni, boa noite. A Deigma faz outra observação, ela disse assim, hoje uma amiga comentou do livro Dimensões da Verdade, por Joana de Ângeli, psicografia de Divaldo Franco. Imagino que deve trazer ensinamentos nesse sentido. Eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda. E a Vanessa aqui comentando que bacana, Deus está mesmo em toda parte. Então, muitas vezes, a gente quer trazer Deus para a nossa religião, né? E Ele está permeando tudo. Carla, me fala uma coisa, com relação à pandemia, como é que vocês sentiram aí? Houve alguma mudança no sentido de aumentar mais procura ou de surgirem mais problemas emocionais? Como é que vocês perceberam isso? Olha, houve várias mudanças, nem todas foram ruins, mas nem todas foram boas, né? Quando começou realmente 2020 o problema da pandemia, a parte mais séria, né? O medo daquilo que era novo, que não era compreendido, apesar de hoje também não compreendermos muito,
Mas e as casas foram fechadas, as pessoas saíram correndo para dentro de casa, né, para se protegerem, o lockdown, tudo isso. Nossa casa, assim como várias outras casas, né, muitas fecharam, muitas ficaram só ali trabalhando internamente o mínimo possível. A nossa casa, ela ficou um tempo, né, pouco tempo, na verdade, bem pouco tempo fechada, porque nós fomos, as casas aqui foram proibidas durante algum tempo, alguns poucos meses de funcionar. Logo depois que fomos permitida a reabertura, nós abrimos, né? Abrimos porque os mentores falaram assim: minha filha, na hora que Jesus mais precisa de nós, nós não podemos nos esconder, nós não podemos dar para trás. Tem muita gente aí que está precisando, que vai precisar ainda mais. E vocês foram preparados para isso. Vocês foram preparados para estar no campo de batalha. Da mesma forma que os médicos, não é? Porque a gente vê assim, imagina, os médicos durante a pandemia, eles mais trabalharam do que nunca. Eles tinham que estar lá e às vezes se arriscando mesmo para poder atender a tantos doentes do corpo. E nós, casas espirituais, que somos como se fossem hospitais de alma, nós somos também hospitais de almas. Cada um de nós, eu me considero também como zeladora, né? Como se fosse uma enfermeira, né? Uma técnica de enfermagem, o que seja, mas eu trabalho para esse grande hospital de almas do Cristo. Então, acorreram, né, depois que a gente reabriu, várias pessoas e cada vez está chegando mais. Quanto mais as pessoas vão ficando um pouquinho mais tranquilas para poder sair de casa, para poder buscar novamente esses lugares, né? Então, só que elas estão vindo completamente desequilibradas, desesperadas. Nós temos pego casos realmente muito complicados, muito complicados. E a gente não está falando só de doenças, não. E tem muita gente vindo com doenças, pessoas com câncer, com sequelas de Covid, com sequelas disso, daquilo outro, com problemas aí de depressão atroz, ansiedades dos mais variados tipos, transtornos, problemas de relacionamento, muitas pessoas que se separaram, problemas de violência doméstica, né? Muita coisa acontecendo realmente. Imagina se a gente não abre a nossa casa para acolher esse público, para não acolher esse pessoal todo. Eu fico com pena, eu compreendo, mas me dá um pouco de tristeza de ver muitas casas espirituais fechadas, depois de 2 anos e meio, 2 anos e tanto tempo, ainda fechadas. É muita gente que precisa, a gente não pode fechar na hora que o Cristo mais precisa de nós, na hora que os nossos irmãos mais precisam de nós. Pensa em Jesus, sempre eu ouvia isso na minha cabeça, os mentores, se fosse Jesus, imagina se ele estivesse aqui, ele fecharia tudo? Ele ficaria em casa, cruzaria seus braços e não ia acolher aqueles que o buscassem? Se fosse Jesus, o que ele faria? Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou ter que tomar uma decisão, principalmente as decisões importantes. E se fosse Jesus? Exatamente. Para nós que somos espíritas e conhecemos principalmente a literatura de base espírita, existe uma questão que Kardec fez perguntando qual era o tipo mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia e modelo. Exatamente Jesus. Então, como você disse, né, se nós colocássemos em todas as nossas atitudes essa pergunta, como Jesus agiria, como é que ele faria no meu lugar, talvez a gente tivesse um mundo um pouco melhor hoje. Então, percebo que a pandemia ela veio nos dar algumas lições. Infelizmente, muitos de nós não aprenderam com ela. Mas a gente percebe também que houve um certo afastamento. A gente comentava aqui mais cedo a questão de casas que fecharam e não mais reabriram.
seja por falta de trabalhadores, seja por medo, eu não sei, mas o que a gente tem que fazer é exatamente como você falou, buscar atender da melhor forma possível aquele nosso irmão que está passando por dificuldades. Vou citar novamente o Sheik Rodrigo. No dia que ele fez a apresentação dele no seminário, ele pediu para falar primeiro, porque ele tinha que encerrar às 20 horas a fala dele, para poder abrir a mesquita para atender as pessoas de rua, que naquela época estava frio, e não tinha onde ficar. Então ele iria abrir a mesquita para poder pôr o pessoal para dormir ali. E hoje a gente não está abrindo as nossas casas, às vezes, casas espíritas, nossos templos, as igrejas, nem mesmo para atender os nossos chamados fiéis, quanto mais a essa população. Então, quando a gente fala, né, da espiritualidade agindo, é nesse sentido que a gente tá propondo, que deixemos de lado, muitas vezes, esses medos, esses receios, esses tabus que alguns dogmas religiosos nos colocam, e passemos realmente a utilizar Cristo como nosso guia e modelo, e fazer exatamente o que ele fez, trabalhar em prol daqueles que mais necessitam. Ele veio para fazer isso, para nos dar esse exemplo, ele veio para nos mostrar o que a gente tem que fazer, e como você bem disse, e eu falo isso sempre, Cristo, ele não era cristão. O cristianismo surgiu depois, mas ele trouxe a essência principal de qualquer religião, que é o amor ao próximo. Foi isso que ele veio nos ensinar. Então eu percebo isso na sua fala, eu percebo isso quando fui tocado pelo que você falou naquele seminário lá, e principalmente pelas atividades que vocês fazem. Como isso é importante, como isso é necessário, como nós precisamos fazer. E para nós que começamos a trabalhar em prol do nosso próximo, como nós nos sentimos bem. Então, muitas vezes, a espiritualidade ela age dessa forma. Uma depressão, uma doença que eu tenho, pode ser revertida quando eu passo a utilizar melhor a minha energia para fazer o bem. E nesse aspecto, eu percebo isso em várias atividades que vocês fazem. Hoje cedo, trocando mensagem com você, você me falou de algumas atividades que são feitas em algumas comunidades, inclusive comunidades indígenas. Você havia me passado. Como que são feitas essas atividades? Qual tipo de atividade é feito? Então, como eu falei, né, a gente tem como vários pilares dentro do nosso trabalho, né, o próprio estatuto da nossa casa prevê que nós atendamos, nós façamos, né, esse trabalho espiritual em várias vertentes, não é só religioso. A religião, importante mas tem coisas que vão além, a gente não pode se circunscrever apenas a isso. Então, a gente tem trabalhos assistenciais, temos trabalhos terapêuticos, temos trabalhos educacionais, que são através dos cursos, temos trabalhos de meio ambiente, eu tenho projetos ambientais, sou ambientalista, moro numa chácara aqui no Parque Uê, em Brasília, onde eu planto muitas árvores do cerrado, plantas medicinais, trabalho direto com isso, né, trazendo até, recompondo os mananciais aqui perto, sou ligada a entidades ambientais, e essa parte assistencial também, principalmente na vertente, como também temos a base da Umbanda, da matriz afro-brasileira, porque a Umbanda é brasileira, né, então, essa vertente, nós buscamos resgatar na parte cultural, na parte educacional, o conhecimento, né, os valores, as coisas que esses povos, né, os povos originários, trazem de bom. E para isso também a gente vai até eles. Eu já fui em quilombo,
né? Já visitei, já conversei com lideranças do Quilombo. Eu sou do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, faço parte também como conselheira, né, de igualdade racial aqui. Então, para a gente conseguir realmente trabalhar com toda essa diversidade, a gente precisa conhecer. A gente não está aqui como hipócritas, simplesmente vamos ser universalista, né? Vamos trabalhar com tudo, trabalhar com caboclo, como eu falo assim, o que é trabalhar com caboclo? Quem são os caboclos? Os caboclos na Umbanda são a representação do milho, dos vários tradições indígenas do mundo inteiro, norte, sul, leste, oeste. Então, para a gente conhecer, a gente precisa ir até. Eu fui a aldeias, converso com lideranças e a gente vai vendo a dificuldade que eles têm. E aí a gente começa a fazer esse auxílio, nós vamos lá e muitas vezes estão numa situação tão difícil. Nós temos aldeias aqui no centro, gente, capital do Brasil, que não tem água para beber, os indígenas têm dificuldade de conseguir água. Então, agasalho nesse inverno que a gente tem aqui, bem seco e bem frio, passando frio, Edmili, Carla, a gente está com os nossos parentes aqui passando muito frio, então a gente corre lá, conseguimos doações aqui acolá. Às vezes é uma casa que precisa ser construída, né, que eles pedem, que a gente quer fazer uma casinha para fazer o artesanato, porque nós vivemos disso, ensinar nossas crianças sobre a cultura indígena. Então a gente está precisando de telha, aí a gente se reúne, cada um dá um pouquinho e tudo, e a gente compra as telhas, a gente compra, né, um material para construir a casinha, e leva aqui, conversa ali, entendeu? Faz uma vivência, às vezes, entre eles. A gente já fomos chamados até para apartar briga entre um indígena e outro indígena, e a gente vai lá, vamos lá, parente, vamos cantar um cântico, né? Vamos chamar aí Tupã, Nhanderu, né? Todas essas forças ancestrais para apaziguar essas energias. Então, esse é nosso trabalho da gente, a gente recebe, a gente aprende com eles nos ensinam as medicinas da floresta, nos ensinam sobre a cultura deles, e a gente também passa o que a gente tem de melhor, né? E ajuda que a gente pode, que eles estão necessitando. Eu acho que essa troca, que realmente é muito salutar. E não apenas com os indígenas, a gente faz o mesmo trabalho, a gente tem uma comunidade de catadores de lixo, que é bem ao lado das aldeias, ali no Santuário dos Pajés. A gente tem creches também, que eu gosto muito de criança, então eu acho que quando você ajuda, né, a amparar essa nossa infância que está tão machucada, às vezes está tão abandonada, tão largada, você está cuidando do futuro. Então, trabalhar, cuidar da infância, cuidar das nossas crianças é imprescindível se a gente quer ver um amanhã melhor, se a gente pensa num futuro diferente para todos nós, não é? Então, é isso que a gente está fazendo, porque é esse trabalhozinho de base, essas gotinhas, a gente fala sempre que nós somos aqueles beija-flores, levando uma gotinha aqui, uma gotinha acolá, mas sem essa gotinha, né, talvez ia ser mais difícil apagar o incêndio que a gente está vivenciando. Mas o trabalho de vocês é muito, muito interessante e muito importante. A nossa ouvinte aqui, a Márcia Anitta, está concordando com tudo que você tem colocado aqui. E ela diz, as pessoas estão muito doentes emocionalmente e precisando muito mais de ajuda. Realmente a gente vem percebendo isso, né? A necessidade que as pessoas têm, até mesmo de serem ouvidas, talvez. É por isso que a gente fala muito, né, da questão das casas espíritas trabalhando com um atendimento fraterno e seguindo nessa linha da ajuda ao próximo. Só um lembrete aqui, aproveitando que a gente está falando de espiritualidade, para quem
tiver interesse, estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade, pensando na saúde, fora da saúde. Vai ser realizado de 16 a 20 de agosto, é um evento online e gratuito. Uma parceria aqui da nossa Universidade Federal de Jataí, da Universidade Federal de Goiás e da Universidade de Brasília. As inscrições e informações podem ser conseguidas no site Combracie, C-O-N de navio, B-R-A-S-I-E.com. Então, é um evento, nós tivemos o primeiro evento que foi o seminário falando de saúde integrativa e agora em agosto nós vamos ter o congresso falando de uma forma mais ampla sobre isso tudo. Eu sempre falo aqui, o relógio aqui parece que corre mais, o tempo vai se esgotando e a gente quer falar de tanta coisa, né? E o tempo não dá. Mas, Carla, quando você vai citando aí as atividades que são realizadas por vocês e a gente vai percebendo quão grande, né, é essa abrangência que vocês atuam e muitas vezes de uma forma que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque infelizmente muitos de nós ficam de braços cruzados, somente às vezes criticando, somente pensando em si, e quando a gente observa uma instituição com uma proposta tão abrangente como essa proposta universalista, e não ficando só na falação, não ficando só nas atividades centradas nos seus seguidores, mas muito, muito mais voltadas para a comunidade, voltadas para a população, voltadas para aquelas pessoas que mais precisam. Infelizmente, a gente tem visto, dentro das nossas casas espíritas, conversando com pessoas que vão relatar quase que a mesma coisa nos templos evangélicos, alguns contatos que eu tenho na Igreja Católica, as pessoas parece que estão se afastando desses processos, dessas atividades. E quando a gente pega um exemplo como essa, a casa na qual você se refere, e o trabalho que vocês fazem, isso só é um exemplo que eu acho que muitos de nós deveriam observar com um pouco mais de atenção e começar a pensar em trazer muitas dessas atividades para o nosso dia a dia aqui. Então, para você que está nos acompanhando, que faz parte de uma casa espírita, que faz parte de um templo, que faz parte de um terreiro, que faz parte de uma igreja, que seja, comece a pensar em fazer um pouco mais para irmos além do que a gente vem fazendo. Eu venho me batendo muito nisso faz muito tempo. Vamos deixar de ficar só estudando e começar a colocar mais as coisas em prática. Nós temos espíritas, e eu vou falar do espírita porque é onde eu vou ter mais propriedade para falar, que estudam demais, mas se esquecem de praticar tudo aquilo que vem estudando. O tempo aqui se esgota, eu vou pedir para você deixar o seu recado final aqui para o pessoal que está nos acompanhando e também para quem quiser conhecer aí o trabalho de vocês, quiser fazer uma visita aí, como é que chega até vocês? Então, hoje de manhã, né, ou você estava falando que muitos ficam só nos estudos, o estudo é muito importante, sim, mas lembre-se que o Espírito de Verdade, ele disse, né, trouxe como o seu ensinamento maior, a sua mensagem maior, disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, amai-vos, aí não simplesmente o amor intelectualizado, não, eu amo, eu tenho que amar, eu amo todo mundo, não, é o amor em ação, é a caridade. Tanto que tem aquela, né, o aforismo, fora da caridade não há salvação.
né? O Espírito de Verdade, ele não falou, fora do estudo não há salvação, fora do espiritismo não há salvação. Ele falou, fora da caridade não há salvação. Tanto que, se a gente for pensar no um dos maiores expoentes espíritas do nosso Brasil, foi Chico Xavier, que fez 20 anos agora, no dia 30 de junho, que desencarnou, né? Então, eu assisti um programa, hoje de manhã já acordei, eu gosto de estudar todo dia, todos os dias eu estudo um pouco, eu estou sempre lendo filosofia, lendo psicologia, espiritualidade, tudo que eu puder, vamos dizer, ir enriquecendo do conhecimento é maravilhoso, mas não adianta ficar só nisso. Nós precisamos transformar essa intelectualidade, esse conhecimento em compreensão, em mudança interior, em reforma íntima. Isso só se dá através da ação, através das experiências, onde nós levamos o conhecimento em benefício de outros seres. Então, o espírita que realmente não pratica a caridade, o espiritualista que não busca fazer o bem, que não busca experienciar aquilo que ele está aprendendo, a gente fica extremamente limitado. E eu lembro sempre das palavras, né, que eu acho que foi Emmanuel que falou, que disse que toda vez que estiveres fazendo o bem, a mão da misericórdia estará sobre sua cabeça. Então, tem muita gente que se preocupa demais com seus problemas. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, como que eu posso fazer o bem? Às vezes, fazer o bem é que vai ajudar a aliviar esse problema. É que vai jogar uma luz sobre a escuridão que às vezes a gente está aqui sentindo na nossa vida, trazendo na nossa vida. Fazer o bem, amar, principalmente para mim é o maior remédio para todos os males, para todos os dramas, para todas as que nós estamos passando. Né? Novamente, essas palavras não são minhas, são de Chico, são de Jesus, são de todos esses baluartes espirituais que a gente ouve aí. Amar é o maior dos remédios, é a solução para os males. Então a gente precisa realmente aprender e vivenciar o amor o mais possível nas nossas vidas. Não adianta a gente saber todas as línguas, todas, né, as falas, todos os livros, se não tiver amor. Isso está na carta de Paulo, não é? Exatamente. Antes de que a gente chegue nos finalmente do programa, a Fátima Gomes fez a seguinte observação. Conosco, meu número aí, não tem problema. Só colocar uma observação que a Fátima Gomes fez. O Carlos fez perguntas para Carla que as respostas trazem um conteúdo muito maravilhoso. Foi como se a gente tivesse feito uma volta ao universo. Realmente, então, Fátima, foi muito legal aqui a participação da nossa amiga Carla. E antes que eu encerre aqui o nosso programa, já que nosso tempo se esgotou, eu gostaria de lembrar a todos que o Sintonia no Bem tem uma programação bastante diversificada, com programas bem interessantes, e que você pode acompanhar. Só nos seguir aqui. Agradeço profundamente. É só nos seguir aqui nos canais aqui do Sintonia no Bem. E, em especial, o nosso programa aqui, se inscreva, vai lá no YouTube, acione o sininho para que você possa nos acompanhar toda vez que o nosso programa for ao ar. E esse é o Espiritualidades, a apresentação e a edição são minhas, Carlos Biela, e a parte técnica fica aqui por conta do nosso amigo Cláudio Cardoso. Hoje nós tivemos a grata satisfação de receber a Carla Costa, que é da Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística, lá de Brasília, a quem eu agradeço imensamente pelo pronto atendimento. Eu entrei em contato com ela, ela na hora já se colocou à disposição. Uma gratidão enorme para a Carla, agradeço imensamente a sua participação e já gostaria de saber se você teria
a disponibilidade de participar mais uma vez com a gente, que eu possa entrar em contato com você novamente e a gente marcar um novo programa para falarmos um pouco mais sobre esses assuntos que eu, assim, achei o meu telefone, grande... meus contatos, é desse jeito, assim, tá tudo, todo mundo, qualquer hora, pode entrar em contato comigo. Que legal. Então vamos encerrando aqui o nosso programa e, como sempre, a gente encerra com uma prece. E já que nós estamos falando de uma parte, de um universalismo, né, falando de religiões se unindo, eu peguei aqui hoje, inclusive fez parte do nosso estudo de hoje lá na minha casa, pouquinho antes da gente começar aqui o programa. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e Obtereis, tem um item 15 que ele fala o seguinte: o poder da prece está no pensamento, não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte e a qualquer hora, só ou acompanhado. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento meditativo. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram associam-se de coração em um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo. Então, independente da religião, se todos nos unirmos num pensamento comum, que é o amor ao próximo, com toda certeza o nosso planeta tornará-se um lugar muito melhor para todos nós vivermos. Então nós vamos encerrando o nosso programa. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam e uma gratidão imensa para a Carla por ter participado conosco. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo programa.